Capítulo 17. Depois que o Pet foi embora, eu troquei o meu traje de praia por uma calça jeans escura e uma regata, e me fechei numa japona preta da Razor Bills que eu tinha ganho na festa de Natal do Ezine ano passado. Mesmo o pensamento fazendo o meu estômago revirar-se desconfortavelmente, eu tinha que vasculhar o apartamento do Pet, e eu tinha que fazer isso hoje à noite antes que fosse tarde demais. Eu fora estúpida ao dizer ao Pet que sabia que ele era um mão negra. Tinha saído num momento de imprudência hostil. Eu perderá a vantagem da surpresa. Eu duvidava que ele me visse como uma verdadeira ameaça, e ele provavelmente achará sombriamente divertida a minha ameaça de mandá-lo para o inferno, mas eu tinha informação que ele claramente trabalhará muito para manter escondida. Baseada em tudo que eu sabia sobre os arcanjos oniscientes e sempre observantes, não fora fácil manter longe deles o envolvimento dele no assassinato do meu pai. Eu não podia mandá-lo para o inferno, mas os arcanjos podiam. Se eu achasse o modo de contatá-los, seu segredo cuidadosamente fabricado seria despedaçado. Os arcanjos estavam caçando uma desculpa para bani-lo para o inferno. Bem, eu tinha uma razão. Meus olhos lacrimejaram, e eu apressadamente afastei as lágrimas. Houvera uma época na minha vida onde eu nunca teria acreditado que o Pet seria capaz de matar o meu pai. A ideia teria sido risível, absurda e ofensiva. Mas só mostrava como ele tinha me enganado habilmente e a fundo. Tudo me dizia que o apartamento em Svatore era onde ele mantinha seus segredos. Era sua vulnerabilidade. Fora Richon, não era permitido que ninguém mais entrasse. Hoje mais cedo, quando eu mencionei ao Richon que estivera lá, ele responderá com uma surpresa genuína. Ele gosta de manter seu endereço residencial fora do radar, ele dissera. O Pet tinha conseguido ficar fora do radar dos arcanjos? Parecia altamente improvável, quase no limite do impossível, mas Pet havia provado que ele era muito bom em encontrar uma maneira de desvencilhar-se de qualquer obstáculo colocado em seu caminho. Se alguém era engenhoso ou esperto o bastante para minar os arcanjos, esse alguém era o Pet. Eu estremeci inesperadamente enquanto me perguntava o que ele mantinha em seu apartamento. Uma sensação agourenta que fazia cócegas na minha espinha dorsal parecia me avisar para não ir, mas eu devia ao meu pai levar o seu assassino à justiça. Eu localizei uma lanterna sob a minha cama e a fechei no bolso da frente da japona. Enquanto eu estava ficando de pé, o diário da Marcie capturou minha atenção. Estava parado do outro lado de uma fileira de livros na minha estante. Eu debati por um momento, sentindo um buraco se queimar na minha consciência. Com um suspiro, eu enfiei o diário junto com a lanterna, tranquei tudo atrás de mim, e saí a pé. Eu andei o pedaço até Beek, então peguei um ônibus para a rua Erin. Eu andei 3 quadras até Keat, entrei em outro ônibus até Clementine, então andei a pé a ladeira sinuosa e com uma paisagem deslumbrante que dava para a vizinhança da Marcie, que era o mais perto que Coldwater chegava de ser luxuosa. O cheiro de grama recém-cortada e hortênsias pendia no ar noturno, e não havia tráfego. Os carros eram guardados organizadamente em suas garagens, fazendo as ruas parecerem mais amplas, mais limpas. As janelas de todas as casas colônias brancas refletiam o calor do sol se pondo lentamente, e eu imaginei famílias se sentando juntas para um jantar tardio atrás das persianas. Eu mordi meu lábio, assustada por uma onda repentina de um arrependimento inconsolável. A minha família nunca se sentaria junta para uma refeição novamente. 3 noites por semana eu jantava sozinha, ou na casa da véi. Nas outras 4 noites, quando a minha mãe estava em casa, nós comíamos, tipicamente, em bandejas na frente da TV. Por causa do Pet. Eu virei na Branchley, contando as casas até a da Marcie. O Toyota 4Runner dela estava estacionado na entrada, mas eu sabia que ela não estava em casa. Pet teria pego-a em seu jipe para o filme. Eu estava cortando caminho pelo gramado, achando que deixaria o diário na varanda, quando a porta da frente se abriu. Marcie estava com sua bolsa pendurada sobre seu ombro, as chaves na mão, claramente saindo. Ela congelou na entrada quando me viu. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou. Eu abri a minha boca, mas 3 segundos inteiros passaram antes que as palavras saíssem. Eu não achei que você estava em casa." Ela estreitou seus olhos. "Bem, eu estou. Eu achei que você, e o Pet." Eu mal falava coerentemente. O diário estava nos meus braços, exposto. A qualquer instante Marcie o veria. Ele cancelou, ela retrucou para mim, como se não fosse da minha conta. Eu mal a ouvi. A qualquer instante agora ela iria ver o diário. Como nunca antes, eu queria retroceder no tempo. Eu devia ter pensado bem nisso antes de vir. Eu devia ter pensado na possibilidade de ela estar em casa. Eu olhei de modo agitado para trás de mim, encarando a rua como se, de algum modo, ela pudesse vir ao meu resgate.
Marcie arfou, uma precipitação de ar passando entre seus dentes. O que você está fazendo com o meu diário? Eu me virei, as bochechas pegando fogo. Ela marchou até a varanda. Ela agarrou o diário e o apertou, automaticamente, contra seu peito. Você o pegou? Minhas mãos caíram inutilmente ao meu lado. Eu o peguei na noite da sua festa, eu balancei minha cabeça. Foi uma coisa estúpida de se fazer. Eu sinto tanto. Você leu? Ela exigiu. Não. Sua mentirosa, ela zombou. Você leu, não foi? Quem não lera? Eu te odeio. A sua vida é tão entediante que você tem que ficar besbilhotando a minha? Você leu o negócio todo, ou só as partes sobre você? Eu estava prestes a negar com determinação se quero ter aberto, quando as palavras da Marcie fizeram com os meus pensamentos parassem e voltassem. Eu? O que você escreveu sobre mim? Ela jogou o diário na varanda atrás dela, então se endireitou, esquadrinhando seus ombros. O que me importa, ela disse, cruzando seus braços e olhando feio para mim. Agora você sabe a verdade. Como é saber que a sua mãe está transando com o marido das outras? Eu dei uma risada de descrença que teve mais raiva do que deveria. O quê? Você realmente acha que a sua mãe fica fora da cidade todas essas noites? Ah. Eu adotei a postura da Marcie. Em verdade, eu acho, o que ela estava insinuando. Então como você explica o carro dela estacionado na rua de baixo uma noite por semana? Você pegou a pessoa errada, eu disse, sentindo a minha raiva ferver. Eu tinha bastante certeza de que sabia exatamente o que Marcie estava querendo dizer. Como ela ousava acusar a minha mãe de ter um caso? E com o pai dela, de todas as pessoas. Se ele fosse o último homem no planeta, minha mãe não seria pega viva com ele. Eu odiava Marcie, e a minha mãe sabia disso. Ela não estava dormindo. Com o pai da Marcie. Ela nunca faria isso comigo. Ela nunca faria isso com o meu pai. Nunca. Taurus bege, chapa X4 e 24, a voz da Marcie estava ártica. E daí, você sabe o número da chapa dela? Eu disse após um instante, tentando ignorar a sensação esmagadora no meu peito, isso não prova nada. Acorda, Nora. Os nossos pais se conheciam no colégio. A sua mãe e o meu pai. Eles estavam juntos. Eu balancei minha cabeça. Isso é mentira. Minha mãe nunca disse nada sobre o seu pai. Porque ela não quer que você saiba, os olhos dela relampejaram, porque ela ainda está com ele. Ele é o segredinho sujo dela. Eu balancei a minha cabeça mais arduamente, me sentindo como uma boneca quebrada. Talvez a minha mãe tenha conhecido seu pai no colégio, mas isso foi há muito tempo, antes dela conhecer o meu pai. Você pegou a pessoa errada. Você viu o carro de outra pessoa estacionado na rua de baixo. Quando ela não está em casa, ela está fora da cidade, trabalhando. Eu os vi juntos, Nora. Era sua mãe, então nem tente criar desculpas para ela. Eu fui para a escola aquele dia e pichei o seu armário com uma mensagem para sua mãe. Você não entende, sua voz era um sibilo revoltado. Eles estavam dormindo. Todos esses anos eles estiveram fazendo isso. O que significa que o meu pai podia ser o seu pai. E você podia ser a minha irmã. As palavras da Marcie caíram como uma lâmina entre nós. Eu envolvi os meus braços ao redor da minha cintura e me virei, sentindo como se fosse passar mal. Lágrimas sufocaram na minha garganta, queimando os fundos do meu nariz. Sem uma palavra, eu andei duramente pela entrada da casa da Marcie. Eu achei que ela podia gritar algo pior pelas minhas costas, mas não havia nada pior que ela pudesse dizer. Eu não fui à casa do Pet. Eu devo ter andado o caminho todo até Clementine, passado pelo ponto de ônibus, pelo parque, e pela piscina da cidade, porque assim que me dei conta, eu estava sentada num banco no gramado em frente à biblioteca pública. Um cone de poste de luz caía sobre mim. Era uma noite quente, mas eu abracei os meus joelhos contra o meu peito, meu corpo destruído por tremores. Meus pensamentos eram uma desordem de teorias assombradoras. Eu encarei a escuridão que se fixava ao meu redor. Faróis oscilavam pela rua, chegavam mais perto, iam embora. Risadas esporádicas de sicons eram carregadas de uma janela aberta para a rua. Bolsas de ar frio incitavam arrepios pelos meus braços. O cheiro intoxicante de grama, almiscarado e úmido do sol de mais cedo, me sufocava. Eu me recostei no banco, fechando os meus olhos contra a poeira das estrelas. Eu entrelacei as minhas mãos agitadas no meu estômago, meus dedos parecendo gravetos congelados.
Eu me perguntei por que a vida às vezes tinha que ser uma porcaria tão grande, me perguntei por que as pessoas que eu mais amava eram as que mais podiam me decepcionar, me perguntar para quem que eu mais queria direcionar o meu ódio: Marcie, o pai dela, ou a minha mãe. Lá no fundo, eu me agarrava à esperança de que Marcie estivesse errada. Eu esperava poder jogar isso de volta na cara dela. Mas a sensação penetrante que parecia me puxar de dentro para fora me dizia que eu só estava me preparando para a decepção. Eu não conseguia localizar a lembrança, mas era dentro do último ano, mais ou menos. Talvez logo antes do meu pai morrer, não. Depois. Fora um dia quente primavera. O funeral tinha acabado, meu generoso período de luto tinha acabado, e eu estava de volta à escola. Véi tinha me convencido a matar a aula, e naqueles dias, eu não resistia muito a nada. Eu flutuava junto. Eu sobrevivia. Pensando que a minha mãe estaria no trabalho, andamos até a minha casa. Devemos ter levado todo o 7º período para chegar lá. À medida que a casa da fazenda entrava no campo de visão, Véi me puxou para fora da estrada. Tem um carro na sua entrada, ela disse. De quem poderia ser? Parece um Land Cruiser. A sua mãe não dirige um desses. Você acha que é um detetive? Não era provável um detetive dirigir uma SUV de $60 mil, mas eu estava tão acostumada aos detetives passando em casa, que foi o primeiro pensamento que veio à minha mente. Vamos chegar mais perto. Estávamos quase na entrada quando a porta da frente se abriu e vozes saíram de dentro. A da minha mãe, e uma voz mais profunda. De um homem. Véi me puxou para a lateral da casa, fora de vista. Observamos enquanto Ankmilar entrava na Land Cruiser e dirigia para longe. Minha Nossa Senhora das Aberrações, Véi disse. Normalmente eu suspeitaria de alguma sacanagem, mas a sua mãe é a mais moralista que conheço. Aposto que ele estava tentando vender um carro a ela. Ele veio até aqui por isso? Pode crer, baby. Vendedores de carros não sabem o seu limite. Ela já tem um carro. Um Ford. Esse é, tipo, o maior inimigo da Toyota. O pai da Marcie não ficará feliz até que a cidade toda esteja dirigindo Toyotas. Eu me desvencilhei da lembrança. Mas e se ele não estivera vendendo a um carro? E se ele que eu engoli em seco involuntariamente lhe estivessem tendo um caso? Onde eu deveria ir agora? Para casa? A casa da fazenda não parecia mais a minha casa. Não parecia mais sã e segura. Parecia uma caixa de mentiras. Meus pais tinham me vendido uma história de amor, proximidade e família. Mas se a Marcie estivesse dizendo a verdade que meu maior medo era de que ela estivesse, a minha família era uma piada. Uma enorme mentira que eu nem mesmo pressentira. Não deveria ter havido sinais de alerta? Eu não deveria ser atingida com a percepção de que eu suspeitara secretamente disso o tempo todo, mas tinha escolhido a negação ao invés da verdade dolorosa? Essa era a minha punição por confiar nos outros. Essa era a minha punição por procurar a bondade nas pessoas. Por mais que eu odiasse o Pat agora, eu invejava o desapego frio que o separava de todos os outros. Ele suspeitava do pior nas pessoas, não importava o quanto elas chegassem no fundo, ele sempre havia previsto. Ele era endurecido e secular, mas as pessoas o respeitavam por isso. Elas o respeitavam, e mentiram para mim. Eu fiquei ereta no banco e soquei o número da minha mãe no meu celular. Eu não sabia o que diria quando ela atendesse, eu deixaria a minha raiva e traição me guiarem. Enquanto o telefone dela tocava, lágrimas quentes caíam pelas minhas bochechas, eu mandei-as para longe com um tapa. Meu queixo tremia, e cada músculo do meu corpo estava tenso. Palavras nervosas e vingativas saltavam à mente. Eu previ gritá-las para ela, cortando-a toda vez que ela tentava se defender com mais mentiras. E se ela chorasse, eu não sentiria pena. Ela merecia sentir cada pingo de dor pelas escolhas que fizera. Sua caixa de correio atendeu, e exigiu todas as minhas forças não arremessar o telefone para a escuridão. Eu disquei para a véia em seguida. E aí, baby? É importante? Estou com o Richon. Vou sair de casa, eu disse, não ligando se a minha voz soava pesada por causa do choro. Posso ficar na sua casa por um tempo? Até eu decidir para onde eu vou. A respiração da véia encheu meu ouvido. Repete? Minha mãe chega em casa no sábado. Eu quero ter ido embora até lá. Posso ficar com você o resto da semana? Posso perguntar não. Está bem, claro, véi disse, tentando esconder seu choque. Você pode ficar, sem problema. Nem problema algum.
Me conta o que aconteceu quando estiver pronta. Eu senti lágrimas frescas brotarem dentro de mim. Agora, a véia era a única pessoa com quem eu podia contar. Ela podia ser detestável, irritante e preguiçosa, mas ela nunca mentira pra mim. Eu cheguei na casa da fazenda por volta das 9, e coloquei um pijama de algodão. Não era uma noite fria, mas o ar estava úmido, e a umidade parecia deslizar por baixo da minha pele, esfriando-me até os ossos. Após fazer um copo de leite quente para mim, afundei na cama. Estava cedo demais para dormir, mas eu não podia ter dormido mesmo que tivesse tentado, meus pensamentos ainda estavam vistosamente se destruindo. Eu encarei o teto, tentando apagar os últimos 16 anos e começar de novo. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia visualizar Hank Millar como meu pai. Eu saí da cama e marchei pelo corredor até o quarto da minha mãe. Eu abri com tudo seu baú, procurando por seu anuário do colégio. Eu nem sabia se ela possuía um, mas se ela possuía, o baú era o único lugar em que eu conseguia pensar procurar. Se ela e Hank Millar foram para o colégio juntos, haveria fotos. Se eles estivessem em estado apaixonados, ele teria assinado seu anuário de algum modo especial que anunciaria isso. 5 minutos mais tarde, eu tinha procurado a fundo no baú e acabado de mãos vazias. Eu andei até a cozinha, procurei nos armários por algo para comer, mas descobri que meu apetite tinha ido embora. Eu não conseguia comer, pensando na enorme mentira que a minha família tinha revelado ser. Peguei os meus olhos viajando para a porta da frente, mas para onde eu iria? Eu me sentia perdida na casa, impaciente para ir embora, mas sem lugar para onde correr. Depois de ficar no corredor por diversos minutos, eu subi de volta para o meu quarto. Deitando na cama com as cobertas puxadas até o meu queixo, eu fechei os meus olhos e observei um carretel de fotos deslizar pela minha mente. Fotos da Marcie, do Hank Millar, que eu mal conhecia, e cujo rosto eu só conseguia invocar com dificuldade, dos meus pais. As imagens vinham cada vez mais rápidas, até que se misturaram numa colagem estranha de loucura. As imagens pareceram mover-se para trás de repente, recuando no tempo. Toda a cor foi drenada do filme, até que não houvesse nada além de um preto e branco indistinto. Foi então que eu soube que tinha deslizado para outra realidade. Eu estava sonhando. Eu estava parada no jardim da frente. Um vento bruto varria folhas mortas pela entrada, ao redor dos meus tornozelos. Uma nuvem funil estranha serpenteava no céu acima, mas não fazia movimento algum de golpear, como se contente em aguardar antes de atacar. Pat estava sentado na mureta da varanda, a cabeça encurvada, as mãos fechadas frouxamente entre seus joelhos. Caia fora do meu sonho, eu gritei para ele sobre o vento. Ele balançou sua cabeça. Não até que eu te diga o que está acontecendo. Eu puxei a minha camiseta do pijama mais apertadamente. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Os arcanjos não podem nos ouvir aqui. Eu dei uma risada de acusação. Não foi o bastante me manipular na vida real, agora você tem que fazer isso aqui também? Ele levantou a cabeça. Manipular? Estou tentando te contar o que está acontecendo. Você está forçando a sua entrada nos meus sonhos, eu desafiei. Você fez isso depois do Devil Zandag, e está fazendo isso de novo. Uma rajada de vento repentina soprou entre nós, fazendo com que eu desse um passo para trás. Os galhos da árvore rangiram e gemeram. Eu tirei o meu cabelo do meu rosto. Pat disse, depois do Z, no jipe, você me disse que tinha tido um sonho com o pai da Marcie. Na noite que você teve o sonho, eu estava pensando nele. Eu estava me lembrando da lembrança exata que você sonhou, desejando ter alguma maneira de eu te contar a verdade. Eu não sabia que estava me comunicando com você. Você me fez ter aquele sonho? Não foi um sonho. Foi uma lembrança. Eu tentei digerir isso. Se o sonho fosse real, Hank Millar estivera vivendo na Inglaterra há centenas de anos. Minha lembrança voltou-se para o sonho. Diga ao balconista para enviar ajuda, Hank tinha dito. Diga-o que não há nenhum homem. Diga que era um dos anjos do diabo, que veio possuir meu corpo e descartar minha alma. O Hank Millar era um Nefilim? Não sei como eu adentrei os seus sonhos, Pat disse, mas venho tentando me comunicar com você da mesma maneira desde então. Eu consegui na noite em que te beijei depois do Devil Zandag, mas agora eu fico batendo nas paredes. Tenho sorte de estar aqui agora. Eu acho que é você. Você não está me deixando entrar. Porque eu não te quero dentro da minha cabeça. Ele deslizou da mureta, descendo para me encontrar no jardim. Eu preciso que você me deixe entrar. Eu me virei para longe. Eu fui redesignado para Marcie, ele disse.
5 segundos se passaram antes de tudo se encaixar no lugar. A sensação doentia e quente que agitava-se no meu estômago desde que eu tinha deixado a casa da Marcie se espalhou para as minhas extremidades. Você é o anjo da guarda da Marcie? Não tem sido um passeio agradável. Os arcanjos fizeram isso? Quando eles me designaram como seu anjo, eles deixaram claro que eu devia ter o seu bem em mente. Me envolver com você não foi para o seu bem. Eu sabia disso, mas eu não gostava da ideia dos arcanjos me dizendo o que fazer com a minha vida pessoal. Eles estavam nos observando na noite que você me deu o anel. No jipe. Na noite antes de terminarmos. Eu me lembrava. Assim que percebi que eles estavam nos observando, eu me mandei. Mas o dano estava feito. Eles me disseram que eu estaria fora assim que achassem um substituto. Então eles me designaram para Marcie. Eu fui à casa dela naquela noite para me forçar a encarar o que eu tinha feito. Por que a Marcie? Perguntei amargamente. Para me punir. Ele arrastou uma mão pela sua boca. O pai da Marcie é um nefilim de primeira geração, de raça pura. Agora que a Marcie tem 16 anos, há perigo dela ser sacrificada. Há 2 meses, quando tentei te sacrificar para conseguir um corpo humano, mas acabei salvando a sua vida, não havia muitos anjos caídos que acreditavam que podiam mudar o que eram. Eu sou um anjo da guarda agora. Todos sabem, e todos sabem porque eu te salvei da morte. De repente, muitos deles acreditam que podem enganar o destino também. Ou salvando um humano e conseguindo suas asas de volta dele expirou, ou matando seu vassalo Nefil e transformando seus corpos de anjos caídos em humanos. Eu revisei, na minha mente, tudo o que eu sabia sobre anjos caídos e Nefilim. O livro de Enoque contava sobre um anjo caído que tinha se tornado humano após matar seu vassalo Nefil, que ao sacrificar uma das descendentes femininas do vassalo. Há 2 meses, Pet tinha tentado justamente isso ao planejar me usar para matar Shaunce. Agora, se o anjo caído que tinha forçado Ankmilar a jurar fidelidade quisesse se tornar humano, bem, ele teria que sacrificar a Marcie. Eu disse, você quer dizer que o seu trabalho é se certificar de que o anjo caído que forçou Ankmilar a jurar fidelidade não sacrifique a Marcie para conseguir um corpo humano. Como se achasse que me conhecia bem o bastante para adivinhar meu próximo pensamento, ele disse, Marcie não sabe. Ela está completamente alheia. Eu não queria falar sobre isso. Eu não queria o Pet aqui. Ele tinha matado o meu pai. Ele tinha arrancado de mim, para sempre, alguém que eu amava. Pet era um monstro. Nada que ele pudesse dizer podia me fazer sentir o contrário. Shaunce formou a sociedade de sangue Nefilim, Pet disse. Minha atenção voltou bruscamente. O quê? Como você sabe? Ele pareceu relutante em responder. Eu acessei umas lembranças. Lembranças de outras pessoas. Lembranças de outras pessoas, eu fiquei chocada quando não deveria ter ficado. Como ele podia justificar todas as coisas horríveis que tinha feito? Como ele podia vir aqui me dizer que tinha examinado secretamente os pensamentos mais particulares e íntimos das pessoas, e esperado que eu o admirasse por isso? Ou mesmo esperado que eu o escutasse? Um sucessor retomou de onde o Shaunce parou. Não fui capaz de conseguir um nome ainda, mas há boatos de que ele não está feliz com a morte do Shaunce, o que não faz sentido. Ele está no comando agora, só isso já devia ter apagado qualquer remorso que ele sentirá sobre a morte do Shaunce. O que me faz pensar se o sucessor não era um amigo chegado do Shaunce, ou um parente. Eu balancei minha cabeça. Não quero ouvir isso. O sucessor está pagando para acharem o assassino do Shaunce, qualquer outro protesto da minha parte morreu em informação. Pet e eu partilhamos um olhar. Ele quer que o assassino pague. Você quer dizer que ele quer que eu pague? Eu disse, minha voz mal saindo. Ninguém sabe que você matou o Shaunce. Ele não sabia que você era sua descendente feminina até instantes antes de morrer, então há pouquíssima chance de alguém mais saber. O sucessor do Shaunce pode tentar localizar os descendentes do Shaunce, mas eu lhe desejo boa sorte. Levei um tempão para te achar, ele deu um passo na minha direção, mas eu recuei. Quando você acordar, preciso que diga que me quer como seu anjo da guarda de novo. Diga como se realmente quisesse, para que os arcanjos possam ouvir, e, com sorte, concedam o seu pedido. Estou fazendo tudo o que posso para te manter segura, mas estou limitado. Eu preciso de acesso avançado às pessoas ao seu redor, às suas emoções, tudo no seu mundo. O que ele estava dizendo? Que os arcanjos tinham finalmente achado o meu anjo da guarda substituto? Fora por isso que ele tinha forçado sua entrada no meu sonho hoje à noite?
Porque ele tinha sido cortado, e não mais tinha o acesso a mim que ele queria? Eu senti as mãos dele deslizarem para os meus quadris, segurando-me protetoramente contra ele. Não vou deixar nada acontecer com você. Eu endureci e me livrei dele. Minha mente estava numa tormenta. Ele quer que o assassino pague. Eu não conseguia me livrar desse pensamento. Pensar que alguém lá fora queria me matar era entorpecedor. Eu não queria ficar aqui. Eu não queria saber dessas coisas. Eu queria me sentir segura de novo. Percebendo que o Pat não tinha intenção de deixar o meu sonho, eu mesma fiz o movimento. Eu lutei contra as barreiras invisíveis do sonho ao me forçar a acordar. Abra seus olhos, eu disse a mim mesma. Abra-os. Pat agarrou o meu cotovelo. O que está fazendo? Eu conseguia me sentir ficando mais lúcida. Eu conseguia sentir o calor dos meus lençóis, minha fronha macia contra a minha bochecha. Todos os cheiros familiares associados ao meu quarto me confortavam. Não acorde, anjo, ele acariciou suas mãos contra o meu cabelo, prendendo o meu rosto, me forçando a olhá-lo nos olhos. Há mais coisas que você precisa saber. Há uma razão muito importante de por que você precisa ver essas lembranças. Estou tentando te dizer algo que não posso lhe dizer de nenhuma outra maneira. Eu preciso que você entenda o que estou tentando te contar. Eu preciso que você pare de me bloquear. Eu afastei o meu rosto com força. Meus pés pareciam levantar-se da grama, sendo levados na direção da nuvem funil em comoção. Pat tentou me pegar, xingando baixinho, mas seu aperto sobre mim era leve como uma pluma, imaginário. Acorda, eu me ordenei. Acorda. Eu deixei a nuvem me consumir. Capítulo 18. Acordei com a respiração acelerada. Meu quarto estava inundado em sombras, a lua brilhando como uma bola de cristal do outro lado da janela. Meus lençóis estavam quentes e úmidos, o suor em torno das minhas pernas. O relógio marcava 9:30. Atirei-me para fora da cama e fui ao banheiro, preenchendo um copo de água fria. Engoli em seco para baixo, em seguida, encostei-me na parede. Eu não podia voltar a dormir. Não importa o que tivesse que fazer, não poderia deixar Pat voltar aos meus sonhos. Fui até o corredor que dava para as escadas, freneticamente tentando me manter acordada, mas eu estava tão agitada, que duvidei que eu poderia dormir novamente mesmo se eu quisesse. Vários minutos depois, meus batimentos cardíacos tinham voltado ao normal, mas a minha mente não era tão fácil de se resolver. A mão negra. Aquelas 3 palavras me assombraram. Elas eram indescritíveis, ameaçadoras, insultantes. Eu não podia ir em frente e me obrigar a procurá-la. Não sem sentir o meu mundo que já estava frágil começar a se quebrar. Eu sabia que estava evitando encontrar uma maneira de deixar os arcanjos saberem que Pat era a mão negra, e o assassino de meu pai, para me proteger da verdade vergonhosa, eu tinha me apaixonado por um matador. Eu o deixei me beijar, mentir para mim, me trair. Quando ele tocou-me no meu sonho, todas as minhas forças se desintegraram, e eu me senti sendo enroscada em sua rede mais uma vez. Ele ainda segurava o meu coração em suas mãos, e esta era a maior traição de todas. Que tipo de pessoa eu era, quando eu não podia levar o assassino do meu próprio pai para a justiça? Pat tinha dito que eu poderia dizer aos arcanjos que eu queria ele como meu anjo da guarda novamente através do simples ato de dizer em voz alta. Parecia lógico, então, que eu poderia gritar, Pat matou meu pai. E ser feito justiça com ele. Justiça seria feita. Pat seria enviado para o inferno, e eu podia começar devagar a reconstruir a minha vida. Mas eu não conseguia fazer as palavras saírem, como se estivessem acorrentadas dentro de mim em algum lugar lá no fundo. Tantas outras coisas ficaram sem resposta. Porque Pat, que era anjo, estava misturado com uma sociedade de sangue nefilim? Se ele era mão negra, por que ele estava marcando recrutas nefilins? Por que ele queria recrutá-los em primeiro lugar? Isso não era apenas estranho, era irracional. A raça nefilim odiava anjos, e vice-versa. E se a mão negra era o sucessor de Shaunce e novo líder da sociedade, como possivelmente essa pessoa poderia ser Pat? Eu apertei a ponte do meu nariz, me sentindo como minha cabeça pudesse rachar devido a tantas perguntas repetidamente. Por que tudo em torno da mão negra parecia ser um labirinto de intermináveis alçapões? Agora Scott era meu único elo de confiança para saber sobre a mão negra. Ele sabia mais do que ele estava aparentando, eu tinha certeza disso, mas ele estava com muito medo de falar. O tom de sua voz quando ele tinha falado da mão negra era de puro pânico.
Eu precisava dele para me dizer o que sabia, mas ele estava fugindo de seu passado, e nada que eu disse ia fazê-lo voltar e enfrentá-lo. Eu apertou minha testa nas palmas das minhas mãos, tentando pensar claramente. Liguei para a véi. Boas notícias, disse ela antes que eu pudesse dar uma palavra. Eu falei com meu pai para dirigir de volta para a praia comigo e pagar a multa para tirar a trava do meu carro. Estou de volta com um neon. Bom, porque eu preciso de sua ajuda. Ajuda é meu nome do meio. Eu tinha certeza que ela já me disse que seu nome do meio era ruim, mas eu mantive esse pensamento para mim mesma. Eu preciso de alguém para me ajudar a espionar o quarto do Scott. Quais as chances de Scott manter as provas que denunciassem o seu envolvimento como nefilim da Sociedade Sangue, mas que alternativa eu tinha? Ele tinha feito um ótimo trabalho de não me dar as respostas anteriormente, e após nosso último encontro, eu sabia que ele estava desconfiado de mim. Se eu quisesse saber o que ele sabia, eu precisava fazer um pouco de trabalho braçal. Aparentemente Pat cancelou nosso encontro duplo. Minha agenda está aberta, véi disse, um pouco ansiosa. Eu esperava que ela fosse perguntar o que estávamos besbilhotando no quarto de Scott. Vasculhar o quarto de Scott não vai ser perigoso ou emocionante, eu disse a ela, só para ter certeza de que nós estávamos ambas na mesma página. Tudo o que você vai fazer é sentar-se no neon fora de seu apartamento e me chamar se você vê-lo voltar para casa. Eu sou a única que vai lá dentro. Só porque eu não estou fazendo a espionagem não significa que não seja emocionante. Vai ser como assistir a um filme. Só que, no cinema o bom rapaz quase nunca é pego. Mas isso é vida real, e há uma forte probabilidade de você ser pega. Vê o que eu quero dizer? O fator de excitação é através do telhado. Pessoalmente, eu pensei que véia estava um pouco ansiosa demais para me ver ser capturada. Você vai me avisar se Scott chega em casa, certo? Eu perguntei. É óbvio que sim, querida. Eu tenho que te dar cobertura. Minha próxima ligação foi para a casa de Scott. Senhora Parnell atendeu. Nora, tão bom ouvir sua voz. Scott disse-me que as coisas estão esquentando entre os dois de vocês, acrescentou, em uma voz de conspiração. Bem, eu sempre pensei que seria muito legal se Scott se casasse com uma menina local. Eu não gosto muito da ideia de ele se casar com alguém de uma família de estranhos. E se seus sogros forem malucos? Sua mãe e eu somos amigas íntimas, você pode imaginar a diversão que teríamos de planejar um casamento juntas? Mas estou me adiantando. Tudo tem seu tempo, como eles dizem. Oh cara! Scott está, senhora Parnell? Eu tenho algumas notícias que eu acho que ele vai estar interessado. Eu a ouvi tampar o telefone com a mãe e chamar Scott. Scott. Pegue o telefone. É Nora. Um momento depois, Scott se aproximou. Você pode colocar no gancho agora, mamãe, sua voz tinha uma gota de desconfiança. Basta ter certeza que você pegou, querido. Eu já peguei. Nora tem algumas notícias interessantes, disse ela. Então, desligue para que ela possa me dizer. Houve um suspiro de decepção, e um clique. Eu pensei que tinha lhe dito para ficar longe de mim, disse Scott. Você já encontrou uma banda? Eu perguntei, indo em frente, esperando para tomar o controle da conversa e despertar seu interesse antes que ele desligasse na minha cara. Não, ele disse com aquele mesmo ceticismo. Eu mencionei a um amigo que você toca guitarra. Eu toco baixo. E ele espalhou a notícia e encontrou uma banda que quer fazer um teste com você. Hoje à noite. Qual é o nome da banda? Eu não tinha me preparado para essa pergunta. O Pigmentação da. Soa como algo dos anos 60. Você quer que o teste ou não? A que horas? 10. No Devil Zandag, se eu soubesse de um armazém mais longe, eu teria mencionado ele. Assim, eu teria de me contentar com 20 minutos que ele iria levar para ir e voltar de lá. Vou precisar de um nome e número de contato. Ele definitivamente não deveria ter me perguntado isso. Eu disse ao meu amigo que eu passaria as informações para você, mas eu não pensei em pedir os nomes e números dos membros da banda. Eu não vou comprometer minha noite em um teste sem primeiro ter uma ideia de quem são esses caras, o estilo que eles tocam, e onde eles ensaiam. Se eles são punk, indie pop, metal? O que você toca? Punk? Eu vou pegar o número e te ligo de volta. Desliguei e imediatamente disquei para a véi. Eu disse a Scott que eu tinha uma audição com uma banda hoje à noite para ele, mas ele quer saber que tipo de música que a banda toca e onde eles ensaiam. Se eu lhe der o seu número, você finge ser a namorada de alguém da banda?
Basta dizer que você sempre atende o telefone do seu namorado quando ele está tocando. Não se aprofunde. Atenha-se aos fatos, eles são uma banda punk, eles são a próxima grande promessa, e ele seria estúpido não fazer o teste. Estou realmente começando a gostar de todo esse trabalho de espionagem, disse Véi. Quando minha vida normal fica chato, tudo o que tenho a fazer é andar de lado a lado com você. Eu estava sentada na varanda da frente com os joelhos dobrados contra o meu peito quando Véi cruzou para cima. Eu acho que devemos parar em Sip para pegarmos cachorros quentes antes de fazermos isso, disse ela quando entrei no carro que eu não sei o que é que tem nesses cachorros quentes, mas eles são como uma fonte instantânea de coragem. Eu me sinto como se pudesse fazer qualquer coisa depois de comer um cachorro quente. Isso é porque você fica alta com todas as toxinas que estão dentro dessas coisas. Como eu disse, acho que devemos passar no Sip. Eu já comi macarrão no jantar. Massa não enche muito. Massa enche muito. Sim, mas não com uma saborosa mostarda, Véia argumentou. 15 minutos depois, estávamos saindo do drive-thru do Sip com 2 cachorros quentes grelhados, uma caixa grande de batatas fritas e 2 copos de milkshakes de morango. Eu odeio esse tipo de alimento, disse eu, sentindo-se atravessar a gordura através do papel de embrulho do cachorro-quente na minha mão. Não é saudável. Então é como a sua relação com Pet, mas isso não a impediu. Eu não respondi. Perto do condomínio de Scott, Véi dirigiu para o lado da estrada. O maior problema que eu tinha previsto era a nossa localização. Deacon Road terminava logo após o complexo. Véi e eu estávamos a céu aberto, e logo que Scott passasse e visse Véi sentada na Neon, ele saberia que algo estava acontecendo. Eu não tinha me preocupado dele reconhecer sua voz ao telefone, mas eu estava preocupada dele lembrar de seu rosto. Ele tinha nos visto juntas em mais de uma ocasião, e que tinha visto até mesmo nós a seguindo com o Neon. Ela era culpada por associação. Você vai ter que dirigir para fora da estrada e estacionar atrás dos arbustos, eu instruí Véi. Ela se inclinou para a frente, tentando enxergar na escuridão. Isso é um fosso entre mim e os arbustos. Não é muito profundo. Confie em mim, nós vamos passar. Parece-me bem fundo. Este é o Neon de que estamos falando, não um Hummer. O Neon não pesa muito. Se ficar preso, eu vou para fora e empurro. Véi colocou o carro no drive e foi para fora da estrada, o som de ervas daninhas arrastando ao longo do percurso. Acelerem-me mais, eu disse, meus dentes batendo juntos como saltos sobre o barranco rochoso. O carro inclinou para frente e correu para a vala, e os pneus da frente bateram, parando o carro. Eu não acho que vamos fazer as pazes, disse Véi, acelerando mais o Neon. Os pneus rodaram, mas não encontramos tração. Eu preciso tentar de um outro jeito. Ela tentou manobrar e acelerou novamente. É mais como, ela disse que o Neon entrincheirou e caiu para frente. Cuidado com o pedra, eu comecei, mas já era tarde demais. Véi dirigiu o Neon reto durante uma meia grande rocha fincada na terra. Ela pisou no freio e o motor morreu. Saímos e olhei para o pneu dianteiro esquerdo. Algo não parece certo, disse Véi. Já viu uma coisa dessas? Bati com a cabeça contra o tronco da árvore mais próxima. Então, nós temos um plano, disse Véi. E agora? Continuaremos com o plano. Vou vasculhar o quarto de Scott, e você vai continuar na retaguarda. Quando eu voltar, você vai chamar Rishon. E dizer-lhe o quê? Que nós vimos um veado e você desviou-se não acertá-lo. Foi quando você caiu com o Neon na vala e depois bateu numa pedra. Eu gosto dessa história, disse Véi. Isso me faz soar como uma amante excitante. Rishon vai gostar disso. Alguma pergunta? Eu perguntei a ela. Não, acho que entendi. Devo te ligar assim que Scott sair do condomínio. Ligar novamente se ele voltar para você cair fora de lá, Véi baixou os olhos para o meu calçado. Você vai para escalar o prédio e subir no meio de uma janela? Porque você ter que calçar um tênis para isso. Suas sapatilhas de balé são bonitas, mas não práticas. Eu vou pela porta da frente. O que você vai dizer para a mãe de Scott? Isso não importa. Ela gosta de mim. Ela vai me deixar entrar lá dentro, estendi meu cachorro quente, que tinha ficado frio. Você quer isso? De jeito nenhum. Você vai precisar dele. Se algo ruim acontecer, apenas dê uma mordida. 10 segundos depois, você vai sentir toda aquecida e feliz por dentro.
Corri o resto do caminho para baixo da Deacon, virando para dentro das sombras das árvores. Logo eu pude ver uma forma humana movendo para trás e para frente através das janelas iluminadas de Scott que ficava no apartamento do terceiro andar. De onde estava podia dizer que a senhora Parnell estava na cozinha, e se deslocava entre a geladeira e a pia. O mais provável era que estavam fazendo um lanche. A luz do Scott quarto estava acesa, mas as cortinas foram retiradas. A luz apagou, e um momento depois, Scott entrou na cozinha e deu um beijo na bochecha de sua mãe. Fiquei lá, esmagando mosquitos durante 5 minutos, antes de Scott sair pela porta da frente carregando o que parecia ser case de guitarra. Ele colocou o case no porta-malas do Mustang e saiu da vaga do estacionamento. 1 minuto depois, o ringtone véi soou no meu bolso. A águia voou do ninho, disse ela. Eu sei, eu disse. Fique onde está. Eu vou para dentro. Eu caminhei até a porta da frente e toquei a campainha. A porta abriu, e logo que a senhora Parnell me viu, ela deu um largo sorriso. Nora, ela disse, agarrando-me bem-humorada pelos ombros. Você acabou de perder Scott. Ele foi para a audição com a banda. Eu não posso te dizer o quanto isso significa para ele, você se deu ao trabalho de proporcionar isso. Ele vai superar os outros membros da banda. É só esperar e ver. Ela apertou minha bochecha carinhosamente. Na verdade, Scott me chamou. Ele deixou algumas das suas partituras música aqui e perguntou se eu poderia buscá-las. Ele teria vindo de volta, mas ele não queria chegar tarde à audição e fazer uma má impressão. Oh. Sim, claro. Entre, ele disse qual a música que queria? Ele me mandou uma mensagem de um par de partituras. Ela deixou a porta totalmente aberta. Eu vou levá-la ao seu quarto. Scott vai ficar tão triste se a audição não for justamente da maneira ele quer. Ele normalmente é tão cuidadoso sobre a escolha da música, mas tudo aconteceu em tão pouco tempo. Tenho certeza que ele não tirou de sua mente, pobre. Ele parecia muito triste, eu concordei. Eu vou me apressar o mais rápido possível. Senhora Parnell abriu o caminho pelo corredor. Quando entrei no limiar para o quarto de Scott, percebi na hora a mudança de cenário. A primeira coisa que notei foi a tinta preta nas paredes. Eles estavam de branco a última vez que vim para cá. Os posteres foram rasgados da parede. O ar cheirava muito a tinta e incenso. Você vai ter que me desculpar pelas paredes, disse a senhora Parnell. Scott vem passando por um pouco de uma crise emocional. Seguir pode ser difícil. Ele precisa sair mais. Ela olhou significativamente para mim. Eu fingi perder a deixa. Então essas são as partituras, eu perguntei, apontando para uma pilha de papel no chão. Senhora Parnell enxugou as mãos no avental. Você quer que eu ajude a procurar as músicas? Não tem problema, realmente. Eu não quero te atrapalhar. Só vai demorar um segundo. Assim que ela saiu, eu fechei a porta. Joguei o meu celular e o hot dog sip sobre a mesa em frente à cama, em seguida, me virei para o armário. Calças jeans e algumas t-shirts estavam no chão. Apenas 3 camisas de lenhador ficaram em cabides. Gostaria de saber se a senhora Parnell tinha comprado, porque eu não podia imaginar Scott com uma dessas. Sob a cama encontrei um bastão de alumínio, uma luva de beisebol e um vaso de plantas. Liguei véi. Com que a maconha se parece? 5 folhas, disse véi. Scott está cultivando um pé de maconha aqui. Sob a sua cama. Você está surpresa? Eu não estava, mas isso me explicava incenso. Eu não tinha certeza se poderia imaginar a figura de Scott fumando maconha, mas eu imaginaria ele vendendo. Ele estava desesperado por dinheiro. Eu te ligo de volta se eu encontrar outra coisa, disse. Deixei o meu celular na cama e me virei num círculo lento em torno da sala. Não tinham muitos esconderijos. A parte inferior da mesa estava limpa. As aberturas de aquecimento estavam vazias. Nada foi costurado em seu cobertor. Eu estava prestes a desistir quando algo suspenso no closet chamou minha atenção. Houve danos na parede. Eu arrastei a cadeira e me aproximei mais. Um buraco de tamanho médio quadrado foi cortado da parede, mas o gesso tinha sido substituído para fazer parecer como se não tivesse um buraco lá. Utilizando um fio como gancho, cheguei tão alto o quanto podia e bati de fora o gesso. Até onde eu via, era uma caixa laranja da Nike que preenchia o espaço. Eu espetei ela com o gancho, mas acabou empurrando-o mais para trás.
Um som suave zumbido quebrou a minha concentração, e eu percebi que meu celular estava tocando no modo de vibrar nos cobertores na cama, Scott abafando o som. Eu pulei para baixo. Véi, eu respondi. Sai daí, ela sussurrou em um tom apavorado. Scott ligou novamente e pediu indicações para o armazém, mas eu não sabia que você disse a ele armazém. Eu meio que fiquei parado e disse que eu era apenas a namorada, e eu não sabia onde o banda realizou suas audições. Ele pediu o armazém que eles ensaiavam, e eu disse que não sabia, tampouco. A boa notícia é, ele desligou, então eu não preciso mentir mais. A má notícia é que ele está a caminho de casa. Agora. Quanto tempo eu tenho? Como ele já voou por aqui a cerca de uma centena de quilômetros por hora, eu acho que tem 1 minuto. Ou menos. Véi. Não me culpe, você é que não estava respondendo suas chamadas. Persiga-o e ganhe tempo. Preciso de mais 2 minutos. Persegui-lo? Como? O Neon tem seu próprio plano. Com seus próprios pés. Você quer dizer exercício? Segurei o telefone sob meu queixo, encontrei um pedaço de papel na minha bolsa e procurei uma caneta na mesa de Scott. É menos de 1/4 de milha. Isso é uma volta ao redor da pista. Vá. O que eu digo quando pegá-lo? Isso é o que os espiões precisam improvisar. Você vai pensar em alguma coisa. Eu tenho que ir e eu desliguei. Onde estavam todas as canetas? Como poderia Scott ter uma mesa sem caneta, sem lápis? Finalmente eu encontrei uma na minha bolsa e rabisquei uma nota rápida sobre o pedaço de papel e enfiei o papel sob o cachorro-quente. Lá fora, eu ouvi o barulho do Mustang no estacionamento do condomínio. Fui até o armário e subiu pela segunda vez. Eu estava esticada na ponta dos pés, cutucando a caixa com o gancho. A porta da frente bateu. Scott, eu ouvi a senhora Parnell dizer da cozinha. O que você está fazendo de volta tão cedo? Eu tinha parte do gancho sob o borda da tampa e puxei para fora do compartimento. Uma vez eu tive que puxar a outra metade caminho, gravidade fez o resto. A caixa caiu em minhas mãos. Eu só enfiei dentro da minha bolsa e um braço da cadeira de volta ao seu lugar na mesa, quando a porta do quarto foi aberta. Os olhos de Scott encontraram-me em um instante. O que você está fazendo? Perguntou ele. Eu não estava esperando você voltar tão rápido, eu gaguejei. O teste era falso, não era? Você me queria fora do apartamento, atravessou-me em 2 passos e pegou meu braço, me dando um aperto bruto. Você cometeu um grande erro vindo aqui. Senhora Parnell chegou até a porta. Qual é o problema, Scott? Pelo amor de Deus, deixe-a ir. Ela veio para pegar a partitura que você esqueceu. Ela está mentindo. Eu não esqueci nenhuma partitura. A senhora Parnell olhou para mim. Isso é verdade? Eu menti, eu confessei trêmula. Engoli em seco, tentando injetar um pouco de calma na minha voz. A única coisa que eu realmente queria era pedir para Scott ir à festa do solstício de verão em Delfos, mas eu não podia fazê-lo em pessoa. Isso é realmente estranho. Andei à mesa e ofereci-lhe o cachorro-quente, juntamente com o pedaço de papel que eu rabisquei. Não seja um orgulhoso, Scott leu. Venha ao solstício de verão comigo. Bem? O que você acha? Tentei segurar um sorriso. Você vai ser um orgulhoso ou não? Scott olhou para a nota, para o cachorro-quente e para mim. O quê? Bem, não é que a coisa mais fofa do mundo, Mr. Parnell disse. Você não quer ser um orgulhoso, não é, Scott? Nos dê 1 minuto, mamãe? Qual roupa deve-se usar no solstício de verão? Mr. Parnell perguntou. Como a de um baile. Eu poderia fazer uma reserva em Tuxtod. Mãe. Ah? Certo. Eu vou estar na cozinha. Nora, eu tenho dar o braço a torcer. Eu não tinha ideia que estava aqui para plantar um. Eu realmente pensei que você tivesse vindo pegar uma partitura. Muito inteligente. Ela piscou, então se afastou, fechando a porta atrás dela. Fiquei sozinha com Scott, e todos o meu alívio dispersou. O que você realmente está fazendo aqui? Scott repetiu, sua voz significativamente mais obscura. Eu te disse. Não acredito nisso, seus olhos percorreram além de mim, examinando o quarto. No que você tocou? Eu vim para dar-lhe o cachorro-quente, eu juro. Eu procurei na mesa por uma caneta para escrever a nota, só isso. Scott caminhou até a mesa, puxou cada gaveta, e vasculhou através do conteúdo. Eu sei que você está mentindo.
Eu voltei para a porta. Você sabe o quê? Fique com o cachorro quente, mas esqueça o solstício de verão. Eu só estava tentando ser agradável. Eu estava tentando compensar a outra noite, porque eu me senti responsável pelo seu rosto machucado. Esqueça que eu disse qualquer coisa. Ele avaliou-me em silêncio. Eu não tinha ideia se ele tinha caído nessa, mas eu não me importei. O único pensamento em minha mente era de sair dali. Eu vou manter meus olhos em você, disse ele, finalmente, num tom que eu notei ser incrivelmente ameaçador. Eu nunca tinha visto Scott tão friamente hostil. Pense nisso. Toda vez que você pensar que está sozinha, pense novamente. Eu estarei vendo você. Se eu te pegar no meu quarto novo, você está morta. Estamos claros? Engoli em seco. Como cristal. No meu caminho, eu passe pela senhora Parnell em pé perto da lareira, a beber um copo de chá gelado. Ela tomou um gole, colocando o copo sobre a lareira, e acenou para mim. Scott é muito menino, não é? Disse. Essa é uma maneira de defini-lo. Eu aposto que você pediu a ele para ir com você à festa mais cedo, porque você sabia que as outras meninas poderiam pedir antes se você não agisse rápido. O solstício de verão era na noite de amanhã, e todos já tinham seus pares. Incapaz de contar isso para a senhora Parnell, optei por um sorriso. Ela poderia interpretá-lo do modo que ela quisesse. Preciso arrumá-lo um smoking? Perguntou ela. Na verdade, a festa é realmente casual. Jeans e camiseta vão muito bem. Que eu deixaria Scott dar a notícia a ela que não estávamos mais indo juntos. O rosto dela caiu um pouco. Bem, há sempre um baile formal. Eu suponho que você esteja planejando pedir a ele que vá ao baile com você? Eu realmente não tenho pensado nisso ainda. E de qualquer forma, Scott pode não querer ir comigo. Não seja boba. Você e Scott voltarão. Ele é louco por você. Ou totalmente louco. Eu tenho que ir, senhora Parnell. Foi ótimo vê-la novamente. Dirija com cuidado, ela disse, balançando o dedo. Eu encontrei Véi fora no estacionamento. Ela estava curvada, punhos pressionados em seus joelhos, quase sem ar. Uma mancha de suor na sua camisa. Ótimo trabalho de distração, disse eu. Ela olhou para cima, o rosto cor-de-rosa como o presunto de Natal. Você nunca tentou perseguir um carro, ela ofegou. Eu vou disputar com você. Eu dei ao Scott meu cachorro, quente perguntou se ele iria solstício de verão comigo. O que o cachorro quente tem a ver com alguma coisa? Eu disse que ele ia ser um banana, se ele não fosse comigo. Véi deu um riso. Eu teria que correr mais pesado se eu soubesse e ia ver que você chamá-lo de banana. 45 minutos depois, o pai véi tinha chamado o reboque e o neon estava rebocado de volta para a estrada, e me largaram em frente à casa da fazenda. Eu não queria perder tempo e sacudi o conteúdo da caixa na mesa da cozinha. Múltiplas camadas de fita adesiva foram envolvidos em torno da caixa, quase 1/4 de uma polegada de espessura. O que quer que Scott estivesse escondido, ele não queria que o resto do mundo o encontrasse. Eu cerrei a fita com uma faca. E libertei a tampa, colocando-a de lado, e olhei para dentro da caixa. Um tubo de meia branca lisa estava inocentemente na parte inferior. Eu olhei para a meia, sentindo meu coração com uma ponta de decepção. Então eu fiz uma careta. Estiquei a meia aberta apenas o bastante para olhar para dentro. Meus joelhos ficaram leves. Dentro havia um anel. Um dos anéis da mão negra. Capítulo 19. Olhei fixamente para o anel. Eu mal pude controlar meus pensamentos. 2 anéis? Eu não sabia o que significava. Claramente a mão negra teve mais de um anel, mas por que Scott tem um? E por que ele teve trabalho em escondê-lo em um compartimento secreto em sua parede? E por que, se ele estava tão envergonhado da marca em seu peito, estava guardando o anel que presumidamente tinha feito isso a ele? No meu quarto, eu peguei meu violoncelo fora do armário e coloquei o anel de Scott na mesma bolsa de zíper, junto com o outro, o anel que eu tinha recebido dentro de um envelope na semana passada. Eu não sabia qual o sentido disso. Eu tinha ido a Scott à procura de respostas, e fiquei mais confusa do que nunca. Eu poderia estudar os anéis mais detalhadamente, talvez formando algumas teorias, mas eu estava completamente no escuro. Quando o relógio do meu avô soou à meia-noite, eu chequei se a porta estava travada uma última vez e me arrastei para a cama. Eu me apoiei nos meus travesseiros, me sentei ereta, e pintei as unhas de Midnight Blue.
Depois de minhas unhas, eu liguei meu iPod. Li vários capítulos do meu texto de química. Eu sabia que não poderia ficar para sempre sem dormir, mas eu estava determinada a deixá-lo para fora o tempo que fosse possível. Eu estava apavorada de que Pat estivesse esperando por mim do outro lado. Eu não tinha percebido que eu tinha adormecido, até que eu acordei com um estranho barulho. Deitei na cama, congelada, esforçando-me para ouvir o som novamente. As cortinas estavam fechadas, o quarto sombrio. Saí da cama e ousei um olhar através das cortinas. O quintal estava vazio. Enganosamente pacífico. Um rangido baixo soou lá embaixo. Eu peguei meu telefone celular desligado na mesa de cabeceira e abri a porta do meu quarto apenas o suficiente para ver fora dele. O corredor de fora estava claro, e eu me virei para ele. Meu coração estava batendo tão forte contra as minhas costelas, eu pensei que meu peito pudesse se partir. Eu tinha chegado ao topo da escada quando um barulho mais suave alertou-me que a maçaneta da porta da frente estava girando. A porta se abriu e uma figura entrou cautelosamente na sala escura. Scott estava na minha casa, de pé a 5 metros, na base das escadas. Firmei o meu domínio sobre o telefone celular, que estava escorregadio de suor. "O que você está fazendo aqui?" eu falei para Scott. Ele levantou a cabeça, assustado. Ele ergueu as mãos ao nível dos ombros, mostrando que ele era inofensivo. "Precisamos conversar." A porta estava trancada. "Como você conseguiu entrar?" Minha voz estava alta, periclitante. Ele não respondeu, mas ele não precisava. Scott era um nefilim, assustadoramente forte. Eu estava quase certa de que se eu descesse para verificar a fechadura, iria encontrá-la danificada pela força bruta de suas mãos. "Arrombamento é ilegal", disse. "Então, o roubo também. Você roubou algo que pertence a mim." Eu umedeci meus lábios. "Você tem um dos anéis da Mão Negra." "Não é meu." Eu roubei." Sua hesitação disse-me que ele estava mentindo. "Me dê o anel de volta, Nora." "Não até você me contar tudo." "Nós podemos fazer isso da maneira mais difícil, se você quiser." Subiu o primeiro degrau. "Não se mexa", ordenei, lutando para discar 911 no meu celular. "Se você subir outro degrau, eu vou chamar a polícia." "A polícia vai levar 20 minutos para chegar aqui." Isso não é verdade, mas nós sabíamos que era. Ele avançou para o segundo degrau. "Pare", eu pedi. "Eu vou fazer a chamada, eu juro que vou." "E dizer-lhes o quê?" "Que você entrou no meu quarto." "Que você roubou uma joia valiosa." "Sua mãe me deixou entrar", eu disse, nervosa. "Ela não teria, se ela soubesse que você estava indo roubar a mim." Ele deu outro passo, as escadas estavam rangendo sob sua peso. Tentei pensar numa maneira de desviá-lo de subir ao piso superior. Ao mesmo tempo, eu queria incitá-lo a dizer-me a verdade, de uma vez por todas. "Você mentiu para mim sobre a Mão Negra." Naquela noite, em seu quarto. As lágrimas foram quase convincentes. Eu podia ver sua mente girando, tentando descobrir o quanto eu sabia. "Eu menti", disse ele finalmente. "Eu estava tentando mantê-la fora desse assunto." "Você não vai querer se meter com a Mão Negra." "Tarde demais." "Ele matou meu pai." "Seu pai não é o único que a Mão Negra quer morto." "Ele me quer morto, Nora." "Eu preciso do anel." De repente, ele estava no 5º degrau. "Morto?" "A Mão Negra não poderia matar Scott. Ele era imortal." "Scott não pensava que eu sabia?" "E por que ele estava tão determinado em pegar o anel de volta?" "Eu pensei que ele desprezava a sua marca." A nova informação veio à tona em minha mente. "A Mão Negra não forçou você a ter a marca, não é?" eu afirmei. "Você queria. Você queria aderir à sociedade. Você quis jurar fidelidade. É por isso que você manteve o anel. Ele é um amuleto sagrado, não é? Será que a Mão Negra deu isso para você depois de ter acabado de marcá-lo?" Sua mão estava flexionada em torno do corrimão. "Não. Eu fui forçado." "Eu não acredito em você." Seus olhos se estreitaram. "Você acha que eu ia deixar algum psicopata colocar um anel ardente em meu peito? Se eu sou tão orgulhoso da marca, por que estou sempre cobrindo-a?" "Porque é uma sociedade secreta." "Tenho certeza de que você pensa que uma marca era um pequeno preço a pagar pelos benefícios de ser parte de uma sociedade forte." "Benefícios? Você acha que a Mão Negra fez uma única coisa para mim?" Seu tom foi cortado com raiva. "Eu não posso escapar dela, e confia em mim." Eu tentei.
Mais vezes do que eu posso contar. Eu absorvi isso, Scott pregando uma outra mentira. Ele voltou, disse, falando alto em meus pensamentos. Depois que ele te marcou. Você mentiu quando disse que nunca mais o tinha visto. Claro que ele voltou, Scott disse. Ele me chamaria tarde na noite, ou me encontrando no meu caminho de casa, vestindo uma máscara de esqui. Ele sempre estava lá. O que ele quer? Seus olhos me aferido. Se eu falar, você vai dar o anel de volta? Depende, se eu achar que você está dizendo a verdade. Scott esfregou furiosamente os dedos sobre sua cabeça. A primeira vez que o vi foi no meu aniversário de 14 anos. Ele disse que eu não era humano. Ele disse que eu era Nefilim, como ele. Ele disse que eu tinha de me juntar a este grupo a que ele pertencia. Ele disse que todos os Nefilins tinham de estar juntos. Ele disse que não havia outra maneira de nos livrarmos dos anjos caídos. Scott olhou para cima os degraus até mim, desafiante, mas seus olhos realizou uma sombra de desconfiança, como se ele pensasse que eu considerasse que ele estava louco. Eu pensei que ele havia se perdido. Eu pensava que ele estava tendo alucinações. Eu me mantive esquivando dele, mas ele continuou aparecendo de volta. Ele começou a me ameaçar. Ele disse que os anjos caídos iam me pegar quando eu fizesse 16. Ele me seguiu, depois da escola e do trabalho. Ele disse que estava vigiando a minha volta, e eu devia ser grato. Então ele descobriu sobre a minha dívida de jogo. Pagou, pensando que eu visse isso como um favor e quisesse participar de seu grupo. Ele não entendeu, eu queria que ele fosse embora. Quando eu disse a ele que eu estava indo pedir para o meu pai conseguir uma ordem de restrição, ele me arrastou para o depósito, me amarrou de cabeça para baixo, e marcou-me. Ele disse que era a única maneira que podia manter-me seguro. Ele disse que um dia eu entenderia e agradeceria. O tom de voz de Scott disse-me que esse dia nunca ia vir. Parece que ele está obcecado com você. Scott balançou a cabeça. Ele pensa que eu o trai. Minha mãe e eu nos mudamos para cá para ficar longe dele. Ela não sabe sobre o conteúdo Nefilim, ou a marca, ela só pensa que é uma defesa. Nós mudamos, mas ele não quer eu fuja, e ele especialmente não quer correr o risco de me ver abrir a boca e abrir a porta no seu culto secreto. Será que ele sabe que você está em Coldwater? Eu não sei. É por isso que eu preciso do anel. Quando ele terminou de me marcar, ele me deu o anel. Ele disse que eu tinha de mantê-lo e encontrar outros membros para recrutar. Ele me disse para não perdê-lo. Ele disse, algo de ruim que aconteceria se eu perdesse, a voz de Scott tremeu ligeiramente. Ele é louco, Nora. Ele podia fazer todos os tipos de coisas comigo. Você tem que me ajudar a encontrá-lo. Avançou mais 2 passos. Esqueça isso. Eu não vou procurar por ele, ele estendeu a mão. Agora me dê o anel. Pare de enrolar. Eu sei que está aqui. Não por outra razão que o instinto, eu me virei e corri. Bati a porta do banheiro e a fechei atrás de mim e apertou a fechadura. Isso está ficando velho, disse Scott através da porta. Abra. Ele esperou. Você acha que esta porta vai me parar? Eu não sabia, mas eu não sabia mais o que fazer. Fiquei encostada contra a parede oposta do banheiro, e foi quando eu vi a faca sobre o balcão. Ficou no banheiro para abrir embalagens de cosméticos e remover marcas de minhas roupas. Apanhei-o, apontando a lâmina. Scott jogou seu corpo contra a porta, que bateu aberta, batendo as costas contra a parede. Estávamos de pé frente a frente, e eu nivelado a faca para ele. Scott andou até mim, puxou a faca para fora do meu alcance, e redirecionou em mim. Quem está no comando agora? Ele zombou. O corredor atrás de Scott estava escuro, a luz do banheiro iluminando o papel de parede de flores desbotadas no corredor. A sombra movia tão furtivamente através do papel de parede, que eu quase nem percebi. Rishon apareceu atrás de Scott, segurando a base de bronze da lâmpada de minha mãe mantinha sobre o aparador. Ele trouxe e deu um golpe esmagador no crânio Scott. Scott soluçava, cambaleando para ver o que tinha o atingido. No que parecia ser reflexo idiota, ele puxou a faca para cima e dava golpe cegamente. A faca não acertava, e Rishon bateu com a base para baixo no braço de Scott, fazendo a faca cair no mesmo momento em que ele caiu de lado na parede. Rishon chutou a faca no corredor, fora do alcance. Ele bateu o punho no rosto de Scott. Um spray de sangue foi salpicado na parede. Rishon deu um segundo soco, e Scott se arrastou até a parede e caiu sentado no chão.
Rishon ficou sobre ele tempo suficiente para desferir mais socos. Os olhos de Scott reviravam. Rishon. Eu me afastei da violência ao som da voz histérica de Vei. Ela subiu as escadas, usando o corrimão para ser mais rápida. Pare, Rishon. Você vai matá-lo. Rishon soltou o colarinho de Scott e se afastou. Pat vai me matar se eu não fizer, ele voltou sua atenção para mim. Você está bem? A face de Scott estava salpicada de sangue, e isso fez o meu estômago embrulhar. Estou bem, eu disse entorpecida. Você tem certeza? Você precisa de algo para beber? Um cobertor? Você quer se deitar? Olhei para Rishon e Vei. O que vamos fazer agora? Eu vou chamar Pat, disse Rishon, abrindo seu celular e pressionando-o até a orelha. Ele vai querer estar aqui para isso. Eu estava em choque demais para argumentar o contrário. Devemos chamar a polícia, disse Vei. Ela lançou um breve olhar no corpo inconsciente e espancado Scott. Devemos amarrá-lo? E se ele acordar e tentar fugir? Eu vou amarrá-lo na parte de trás do caminhão, logo que eu terminar essa chamada, Rishon disse. Vem cá, meu bem, disse Vei, puxando-me em seus braços. Me ajudou a descer as escadas, com o braço enrolado em volta do meu ombro. Você está bem? Sim, eu respondi automaticamente, ainda atordoada. Como vocês vieram dar as caras aqui? Rishon apareceu, e nós estávamos saindo do meu quarto quando eu tive um desses sentimentos assustadores e achei que devíamos verificar você. Quando nós chegamos, o Mustang Scott estava estacionado na garagem. Achei ele estar aqui não poderia ser bom, especialmente depois de você ter bisbilhotado seu quarto. Eu disse a Rishon que algo estava errado, e ele me disse para esperar no carro enquanto ele vinha aqui dentro. Eu estou apenas feliz que chegamos antes que algo pior acontecesse. Que show de horrores! O que ele estava pensando, puxando uma faca para você? Antes que eu pudesse dizer a ela que fui eu que puxei a faca, Rishon correu escada abaixo, e se juntou a nós. Eu deixei uma mensagem para o Pat, disse ele. Ele deve estar aqui em breve. Também chamei a polícia. 20 minutos depois, o detetive Basso estacionava na parte inferior da garagem, uma luz piscando em cima de seu carro. Scott foi aos poucos retomando a consciência, agitação e gemendo na caçamba da caminhonete de Rishon. Seu rosto estava inchado, bagunçado e manchado, e suas mãos estavam amarradas na parte inferior das costas. Detetive Basso o puxou para fora e trocou a corda pelas algemas. Eu não fiz nada, protestou Scott, seu lábio vermelho de sangue. Arrombar e entrar não é nada, detetive Basso disse. Engraçado, a lei não concorda. Ela roubou alguma coisa de mim, Scott sacudiu seu queixo em minha direção. Pergunte a ela. Ela esteve no meu quarto esta noite. O que ela queria roubar? Eu não posso falar sobre isso. Detetive Basso olhou para mim para confirmação. Ela esteve conosco durante toda a noite e Vei inseriu rapidamente. Certo, Rishon? Absolutamente, disse Rishon. Scott pregou-me com um olhar de traição. Não tão honesta você, não é? Detetive Basso ignorou. Vamos falar sobre essa faca que você puxou. Ela puxou primeiro. Você invadiu a minha casa, eu disse. Autodefesa. Eu quero um advogado, disse Scott. Detetive Basso sorriu, mas não houve paciência nele. Um advogado? Você parece culpado, Scott. Por que você ameaçou com a faca? Eu não ameacei com a faca. Peguei a faca da mão dela. Ela foi a única que tentou usar a faca. Ele é um bom mentiroso, eu vou dar isso a ele, disse Rishon. Você está preso, Scott Parnell, detetive Basso disse, abaixando a cabeça de Scott e o colocou no banco traseiro do carro patrulha. Você tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que você disser poderá e será usado contra você. Scott manteve sua expressão hostil, mas abaixo de todos os cortes e contusões, ele parecia pálido. Você está cometendo um grande erro, ele disse, só. Que ele estava olhando direto para mim. Se eu ir para a cadeia, eu sou como um rato preso em uma gaiola. Ele vai me encontrar e me matar. A mão negra. Ele parecia realmente apavorado, e eu estava dividido entre silenciosamente parabenizá-lo por mais uma atuação, ou pensando que talvez ele realmente não tinha ideia do que era capaz de fazer como um nefilim. Mas como ele poderia ser marcado como um nefilim numa sociedade de sangue e não ter nenhum indício de que ele era imortal? Como poderia a sociedade não ter mencionado isso?
Scott não tirou os olhos dos meus. Adotando um articulado tom, ele disse: "É isso, Nora. Se eu sair daqui, eu estou morto." "Sim, sim", detetive Basso disse, fechando a porta rígido. Ele virou para mim. "Acha que você poderia ficar fora de problemas pelo resto da noite?" Capítulo 20. Eu levantei a janela do quarto e sentei no parapeito, pensando. A brisa refrescante e o coro noturno de insetos me fizeram companhia. Na outra extremidade do campo, uma luz piscava em uma das casas. Eu me sentia estranhamente reconfortada em saber que eu não era a única pessoa ainda acordada a essa hora. Após o detetive Basso ter levado Scott, Véi e Richon examinaram a fechadura da porta da frente. "Voa", Véi disse, olhando para a porta desconfigurada. "O que Scott fez para a trava ficar assim?" "Um maçarico?" Richon e eu apenas trocamos olhares. "Eu virei aqui amanhã para instalar uma nova fechadura", ele disse. Isso tinha acontecido há 2 horas, e Richon e Véi se foram há muito tempo, deixando-me sozinha com os meus próprios pensamentos. Eu consegui parar de pensar sobre Scott, mas encontrei a minha mente vaguear por lá de qualquer maneira. Ele foi exagerado, ou eu ia saber que amanhã ele havia misteriosamente escapado enquanto estava sob custódia da polícia? De qualquer maneira, ele não iria morrer. Algumas contusões, talvez, mas não a morte. Eu não me permitia pensar que o Mão Negra podia levá-lo além disso se a Mão Negra for mesmo uma ameaça. Scott não estava certo que o Mão Negra sabia que ele estava em Coldwater. Instantaneamente eu disse a mim mesma que não havia nada que eu poderia fazer neste momento. Scott tinha arrombado a minha casa e apontado uma faca para mim. Ele estava atrás das grades por causa de si mesmo. Ele foi preso, e eu estava segura. A ironia era, eu gostaria de estar hoje à noite na cadeia. Se Scott foi a isca para o Mão Negra, eu queria estar lá para enfrentar o Mão Negra, de uma vez por todas. Minha concentração foi embolada pela necessidade de sono, mas eu fiz o meu melhor para classificar as informações que eu tinha. Scott foi marcado pela Mão Negra, um Nefilim. Richon disse que Pat era o Mão Negra, um anjo. E quase parecia que eu estava à procura de 2 indivíduos diferentes com o mesmo nome. Já havia passado da meia-noite, mas eu não queria dormir. Não quando isso significava me abrir para Pat, sentindo seu íntimo em torno de mim, me seduzindo com palavras e seu toque de seda, me confundindo mais do que eu já estava. Mais que dormir, eu queria respostas. Eu ainda não havia estado no apartamento de Pat, e mais do que nunca, eu tinha certeza de que era o lugar onde as respostas estavam. Eu coloquei um jeans de lavagem escura e uma camiseta preta. Porque a previsão do tempo era chuva, optei por colocar tênis e minha blusa de frio impermeável. Tomei um táxi até a borda oriental da Coldwater. O rio brilhou como uma cobra preta larga. O esboço das chaminés das fábricas para além do rio pregavam peças durante a noite, fazendo-me pensar em monstros gigantes se eu olhasse para eles com o canto da minha visão. Quando eu caminhava para o bloco 500 do Distrito Industrial, eu encontrei 2 prédios de apartamentos, ambos de 3 andares. Entrei no saguão do primeiro edifício. Tudo estava quieto, e eu concluí que todos estavam deitados em suas camas. Eu verifiquei a parte de trás das caixas de correio, mas não tinha escrito Cipriano. Não que o Pat seria descuidado o suficiente para deixar o seu nome atrás, se ele realmente estava indo aos extremos para manter a sua localização fora do radar. Subi as escadas até o topo. Apartamentos 3A, B e C. Nenhum apartamento 34. Corri escada abaixo, andei um quarteirão para baixo, e tentei o segundo edifício. Atrás da porta principal, se encontrava um lobby com telhas arranhadas e uma fina camada de tinta mal passada vermelha e preto grafite. Assim como o edifício anterior, caixas de correio ficavam em linha. Perto da frente, o ar-condicionado que agitava e zumbia enquanto a porta para um elevador antigo de gaiola estava aberta, como mandíbulas esperando para me agarrar. Eu ignorei o elevador em favor das escadas. O edifício tinha somente uma, para se sentir abandonado. Um lugar onde os vizinhos mentem sobre seus próprios negócios. Um lugar onde ninguém conhecia ninguém, e segredos eram fáceis de se manter. O terceiro andar foi uma calmaria. Eu passei os apartamentos 31, 32 e 33. No fundo do corredor eu encontrei o número do apartamento 34. De repente eu me perguntei o que ia fazer se Pat estivesse em casa. Neste ponto, eu só podia esperar que ele não estivesse. Eu bati, mas não houve resposta. Eu tentei a maçaneta da porta. Para minha surpresa, ela cedeu. Eu olhei para dentro da escuridão.
fiquei imóvel, para ouvir algum movimento. Eu virei o interruptor de luz perto da porta, mas todas as lâmpadas estavam queimadas ou a eletricidade tinha sido cortada. Agarrando a lanterna do meu casaco, eu entrei e fechei a porta. O cheiro rançoso de comida estragada tomou conta de mim. Eu apontei a lanterna em direção à cozinha. Uma antiga frigideira com ovos mexidos e um galão de leite que tinha azedado ao ponto de derramar no balcão. Não era o tipo de lugar que imaginava que Pat chamaria de casa, mas isso provava que não sabia muitas coisas sobre ele. Eu coloquei minhas chaves no meu bolso de trás e coloquei minha camisa sobre o meu nariz na tentativa de bloquear o mau cheiro. As paredes estavam nuas, com mobílias escassas. Continuei pelo corredor até o quarto. Virei a maçaneta e empurrei a porta para dentro. O cheiro de suor e cama sem lavar impregnado no ar. Já que as luzes estavam apagadas, eu achei que era seguro abrir as cortinas, e eu forcei a janela a abrir, permitindo que entrasse ar fresco. Um fio de água escorria acinzentada pelo quarto. Pratos endurecidos com alimentos secos foram empilhados na cabeceira, e ao mesmo tempo na cama tinha lençóis, sem um aspecto de roupa lavada. Na verdade, a julgar pelo cheiro, elas não tinham visto sabão há meses. Uma mesa pequena com um monitor de computador encostada no canto. A memória do computador se foi, e ocorreu-me que Pat tinha tomado bastante cuidado para não deixar vestígios de si mesmo para trás. Eu me agachei na frente da escrivaninha, abrindo e fechando gavetas. Nada me pareceu fora do comum, lápis, e uma cópia das páginas amarelas. Eu estava prestes a fechar a porta quando uma pequena caixa de joia preta chamou a atenção dos meus olhos ao lado da escrivaninha. Eu corri minha mão embaixo da mesa, cegamente tirando a fita adesiva que prendia a caixa no lugar. Eu levantei a tampa. Cada fio de cabelo no meu corpo estava em pé. A caixa continha 6 anéis da mão negra. Na outra extremidade do corredor, a porta da frente se abriu. Eu me levantei. Pat tinha retornado. Eu não podia deixá-lo me encontrar. Não agora, não quando eu tinha acabado de descobrir os anéis do Mão Negra no seu apartamento. Olhei em volta de um lugar para me esconder. A cama individual estava entre mim e o armário. Se eu tentasse andar rodear a cama, eu corria o risco de ser visto da porta. Se eu passasse sobre a cama, eu arriscaria que umas molas rangessem. A porta da frente fechou com um clique suave. Passos duros atravessaram o linóleo da cozinha. Não vendo outra escolha, eu me impulsionei sobre o parapeito da janela, balançando as pernas para fora, e caí o mais silencioso possível para a escada de incêndio. Tentei puxar a janela em minha direção para fechá-la, mas estava emperrada, recusando-se a ceder. Eu me escondi, mas continuei espreitando o apartamento. Uma sombra apareceu na parede do corredor, aproximando-se. Eu estava com medo que fosse isso que eu ser capturada quando os passos recuaram. Menos de um minuto depois, a porta da frente abriu, fechou. Um estranho silêncio mais uma vez se instalou sobre o apartamento. Lentamente eu me levantei. Fiquei desse jeito um minuto, e quando eu estava certa que o apartamento estava de fato vazio, eu me arrastei para dentro. Sentindo-me subitamente visível e vulnerável, eu caminhei pelo corredor. Eu precisava ir para algum lugar calmo, onde eu poderia entender através dos meus pensamentos. O que eu estava perdendo? Pat era claramente Mão Negra, mas como ele entrou na sociedade Sangue Nefilim? Qual era o seu papel? Que diabos estava acontecendo? Eu joguei minha bolsa no meu ombro e me dirigi para a saída. Eu tinha minha mão na maçaneta da porta quando um barulho estranho penetrou meus pensamentos. Um relógio. O barulho, macio e rítmico de um relógio. Eu fiz uma careta e voltei para a cozinha. O som não estava lá quando eu entrei, pelo menos, eu não acho que estava. Ouvindo atentamente, eu segui o barulho abafado em toda a sala. Eu me agachei na frente do armário debaixo da pia da cozinha. Com um alarme crescente, abri o armário. Através de todo o pânico e confusão, eu entendi a engenhoca situada a polegadas dos meus joelhos. Varas de dinamite. Fita adesiva. Fios brancos, azuis e amarelos. Eu tropecei nos meus pés e saí correndo pela porta da frente. Meus pés passavam ruidosamente nas escadas tão rapidamente que eu tinha que segurar o corrimão para não cair. No fundo, eu mirei meu caminho para a rua e continuei correndo. Sacudindo a cabeça para trás uma vez, eu vi um estalo de luz instantes antes do fogo irromper a partir das janelas do 3º andar do edifício. A fumaça subia no meio da noite. Os restos de tijolos e madeira, laranjas brilhante quentes, caíram na rua.
O som distante de sirenes ricocheteavam os edifícios, e eu alterei a corrida e fui em direção do próximo bloco, aflita por não chamar a atenção, mas muito perturbada para fugir do Senna. Quando eu dobrava a esquina, eu quebrei um irrigador de grama. Eu não sabia aonde eu estava indo. Meu pulso estava alto, meus pensamentos, cambaleando. Se eu tivesse ficado no apartamento mais alguns minutos, eu estaria morta. Um tremendo soluço escapou. Meu nariz escorria, estava com cólicas estomacais. Eu limpei os meus olhos com as costas da minha mão e tentou me concentrar nas formas que apareciam na escuridão, sinais de trânsito, carros estacionados, o meio-fio, o enganador brilho de luz das lâmpadas nas janelas. Em questão de segundos, o mundo tinha se transformado em um confuso labirinto, a verdade estava aqui e ali, deslocando para debaixo dos meus pés, desaparecendo quando eu tentei olhá-la frontalmente. Se alguém tivesse tentado explodir as evidências deixadas no apartamento? Como os anéis do Mão Negra. Foi Pat o responsável. À frente, um posto de gasolina estava à vista. Eu cambaleei para o banheiro mais longe e tranquei-me por dentro. Minhas pernas estavam vacilantes, e os meus dedos tremiam tanto que isso era tudo que eu poderia fazer para ligar a torneira. Joguei água gelada no meu rosto, para me livrar do choque. Apoiando os braços na pia, eu arquejava e soluçava.